Bom dia, bom dia. Bom Bom dia. dia. Daqui a pouquinho começam os interrogatórios do sítio em Atibaia. Mais um carnaval antagonista, né? E Mais o um cara. sítio, e o sítio eu acho que é de todos esses processos aí que estão em Curitiba, o sítio é o mais batom na cueca, né? Como se costuma dizer, né? Porque frequentava o sítio, dava festa em sítio, tinha adega em sítio, bengala Abração. no sítio, brasão no sítio, pedalinho, Galinho, tem o antena da barco. Oi, antena da Oi, né? Tudo isso com pagamento por fora, né? Com depoimentos também, com notas fiscais que remetem ao Odebrecht, que remetem ao OAS, e-mails, planilhas, tudo, a planilha da Odebrecht está toda lá, são 700 paus em propinas que foram desviados, foram entregues em mãos ao tal do Emir Costa. E nas planilhas da Odebrecht está tudo lá. Ele entregou a grana para pagar todas as reformas do sítio. Lava Jato foi muito inteligente, na verdade. A gente reclamou na época, mas foi muito inteligente separando a propriedade oculta do sítio das reformas do sítio. Porque a propriedade oculta é mais nebulosa, né? Complica um pouco a demonstração dos fatos, é mais complicada. O da reforma não é. O da reforma está tudo lá. Como você disse, está condenado já. O argumento que eles usavam no caso do triplex, nunca é demais lembrar de que ele não chegou a frequentar, porque houve aquela reportagem do Globo em 2010 que trouxe a público que o triplex seria dele, e aí houve todo aquele acerto para a OAS não transferir a propriedade do imóvel. Os desembargadores mostraram que a permanência da propriedade com a OAS fez a empreiteira servir de laranja, né? Que era a mesma coisa que colocar em nome de um terceiro preposto. Então, aquele argumento de que ele não chegou a frequentar não serve para o sítio, porque chegou a frequentar 111 vezes, se eu não me engano, e a Lava Jato descobriu o número pela movimentação dos assessores, não é? De ex-presidente, os assessores que são dados pelo Congresso Nacional. Seguranças. Né? Aliás, seguranças. Aliás, os assessores, é bom lembrar, a gente fez uma nota também outro dia, que foi o alto benefício do Lula, né? Porque foi no caso dos seguranças, mas é bom lembrar dos assessores que ele aumentou a cota de assessores para ex-presidente de 6 para 8, ele durante o governo dele, e aí ele pôde usar 8 assessores em vez de 6 como ex-presidente. E ele usou para fazer pagamentos, né? Os caras eles fizeram compras, e o nome dele está nas notas fiscais de empresas. Então, não há como escapar. O cara tá ferrado. Vai ser a terceira condenação dele, porque antes disso vem a do prédio do Instituto Lula e da cobertura, mas é uma condenação ali, é batata, não vai escapar, não tem como escapar. E a relativa modéstia, né? Porque esse argumento também vem sendo levantado, né, por comentaristas, inclusive, né? Mas olha só, para de um sítio, um triplex no Guarujá, não. Bem, gosto não se discute, né? Se o que ele queria naquele momento e além do mais, a gente aqui não está falando do dinheiro, né, da conta amigo. A gente não está falando aqui dos benefícios recebidos pelos filhos do Lula, que vivem num altíssimo padrão, certo? Exato. Conta amigo, que só relativa ao Odebrecht, são 40 milhões de reais. Pois é. 40 milhões de reais que foram desembolsados pelo Lula, foram entregues em mãos pelo assessor do Palotti para o Lula, entregues no Instituto Lula. 40 milhões de reais, é muita grana. Se alguém vem falar que é modesto, 40 milhões de reais Não, eu estou dizendo... Não, sim, eu entendi o que você disse em relação... Eu quero dizer que isso é a ponta do iceberg. O Lula, evidentemente, vivia dessa forma modesta, entre aspas, porque não queria também dar na vista, porque também é um sujeito, digamos assim, de gostos relativamente modestos, né? Ele também viu ali o perigo de... Mas, no entanto, por exemplo, no caso do prédio
do Instituto Lula, o Pallotti disse, né, que alertou a ele que isso chamaria atenção. Então, havia também, o que eu quero dizer, havia ali a preocupação de não chamar a atenção demasiadamente, né, para exibição de riqueza e de intimidade com os empreiteiros. Tudo muito relativo, né? Porque a intimidade está vista, está posta. Amigo, ele é o amigo. Mas é o amigo. Não, e o que está por trás de tudo, e que já serviu para condená-lo no caso do triplex, e nesse caso era a OAS, mas o pacto do Lula, como disse o Antônio Pallotti, se estabeleceu um pacto entre o Lula e o Emílio Odebrecht para dar o setor petroquímico para o Odebrecht em troca de propinas para manutenção e preservação do PT no poder, Lula, Dilma. Então, esse é o grande golpe, evidentemente, muito maior do que o do triplex, mas a gente pegou o cara através do pedalinho, sim, pedalinho. Claro. É isso. É o Al Capone brasileiro, né? É? O sítio e o triplex são literalmente os casos mais concretos, mas a fortuna disponível ali para ele de 40 milhões, que foi delatada pelo Marcelo Odebrecht, é muito maior. Agora, enfim, demos essa notícia também no fim de semana. Aliás, o fim de semana acabou, a semana passada acabou com o HC no STF, né? Os caras tentando suprimir instância, né? Esperando a decisão do STJ, do colegiado do STJ, já pedindo, né, um habeas corpus, tentando dar um cheque no Fachin, né? O Fachin, eu imagino que vá apelar justamente para a lei que não permite que haja supressão de instância, ou seja, a primeira coisa precisa ser julgada no STJ, para depois, eventualmente, ir para o STF. Mas todo esse tumulto aí processual que eles estão criando é para justificar justamente a farsa de que se trata de um processo político, né, e permitir esta opção, né, que surge agora, permitir ao Lula de dar no pé através de uma embaixada em Brasília para criar um fato, para reforçar a farsa de que se trata de um perseguido político e criar um constrangimento, não só para o governo brasileiro, né, mas também para a democracia brasileira. Né? Então, só um parênteses antes, esse negócio de supressão de instâncias, a lei pode não permitir, mas o Dias Toffoli permite. Ainda bem que o relator da Lava Jato no STF é o Edson Fachin, porque o Dias Toffoli soltou o Paulo Bernardo pulando 2 instâncias, o marido da Gleisi Hoffmann, né, que está solto até hoje, inclusive. É verdade. Aí vira essa... Bom, mas aí o STF é aquela coisa, né? É preciso que se dê um basta essa tal de jurisprudência de encomenda, como nos disse uma fonte, né? Aparentemente a pressão que foi feita surtiu algum efeito dentro do STF, né? Uma espécie de... Eles sabem que estão sendo vigiados, sabem que a decisão casuística de rever a prisão para condenados em segunda instância vai pegar mal para danar, eles já não podem tomar um avião. Imagina o que vai acontecer se eles atropelarem a lei para garantir a liberdade de um criminoso condenado em 2 instâncias. Como a gente sabe, E o efeito cascata que isso pode ter, porque a questão de não poder pegar avião e tudo mais, bom, enfim, é uma questão circunstancial e muito menor, né? Perto do que da insegurança jurídica que eu volto a dizer aqui, isso cria. É um desastre para um país que se quer civilizado, né? Porque, enfim, qual é a garantia que um investidor pode ter, né, de que os contratos não serão quebrados, né, ao gosto do freguês? Então, qual é a garantia que o cidadão brasileiro, com 61 mil assassinatos por ano, exato, e um criminoso assassino condenado em 2 instâncias não seja solto? É inacreditável que se discuta isso no Brasil. Um país que tem 4 instâncias. Não existe isso em nenhum lugar do mundo. 4 instâncias, sem contar os embargos que transformam essas 4 em 6, em 7 instâncias. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. É uma loucura poder...
imaginar uma coisa dessa. Vocês vejam o caso o caso muito pungente, né, do técnico da seleção de ginástica Olímpica americana. americana, aquela cena da juíza decretando prisão perpétua para ele, né? Enfim, praticamente prisão perpétua, né? E dizendo: eu espero que você tenha o mesmo sofrimento que você infligiu às suas vítimas, né? É uma juíza de primeira instância, senhores. Colocou o sujeito na cadeia. E quem é que vai dizer que não tem Estado de Direito nos Estados Unidos? Que não é um Estado democrático de direito, né? E colocou o sujeito na cadeia. A subversão é bandido. Com palavras muito duras, né? Então, essa história aí de que a presunção de inocência... Bom, peraí, senhores, não é assim. Claro que a justiça comete erros, é claro que há muito caso de injustiça, né? Mas, enfim, no cômputo geral, né, é uma justiça que funciona. Né? Só para informar quem não sabe, esse técnico aí de ginástica olímpica foi preso por abuso sexual de um monte de crianças e, inclusive, o pai de uma delas tentou atacá-lo no meio do julgamento, depois acabou pedindo desculpa. Tem a foto, inclusive, dos policiais intervindo ali para ele não alcançar o sujeito. Pois é, mas o que eu quero aí, no caso, é a juíza, né, ao proferir a sentença, olho no olho com o criminoso. Então, assim, o que eu quero dizer não é verdade que... Porque, assim, a gente não pode achar que a primeira instância assim, só tem juiz despreparado, incapaz de proferir uma sentença. Aliás, o Moro e outros juízes estão provando justamente o contrário. E mais, quando o Teori Zavascki leva o assunto da segunda instância, da execução provisória de pena, para o STF, o que está por trás disso é o que? É a eficiência das instâncias revisoras, porque chega um momento que é preciso reconhecer que as instâncias, a segunda instância, que é uma instância revisora, ela é capaz, né? Ela é capaz de exercer o seu papel a contento. Não pode ter a revisão da revisão, porque não termina nunca, e é causa do quê? De impunidade. Né? Inclusive, você sabe que o STJ e o STF não vão revisar o processo inteiro, não vão aplicar as provas. Não. Ele está condenado, eles só vão averiguar se há algum vício. Não, só pode, exatamente. Essas instâncias superiores, você só pode apelar caso haja um problema, um vício de prova, e aí é muito específico. E até o momento, nem na sua defesa em primeira instância, nem na sua defesa em segunda instância, e muito menos nos habeas corpus impetrados no STJ e no STF, a defesa do Lula, né, sequer tangenciou as provas de maneira correta, de maneira crível. É sempre julgamento político. Né? Sempre levar a coisa... Eles só têm a narrativa política, não vão conseguir refutar as provas nem nas instâncias superiores. Agora, o que eles querem é estender ao máximo o processo. Se você reverte essa posição sobre prisão após condenação em segunda instância lá no STF, até chegar ao final, mesmo que ele venha a ser condenado, já está morto, né? Porque o STF pode atrasar indefinidamente esse processo. Sim, são 7, 8 anos. E agora está nas mãos, ao que tudo indica, do Alexandre de Moraes, né? Que também vai ser muito massacrado em termos de crítica, porque na sabatina arranjou uma maneira sorrateira de se posicionar ali, sem se comprometer. Mas eu tenho assim, até o momento tudo pode mudar, mas a informação que eu tenho é que o Alexandre de Moraes votará pela manutenção do atual entendimento. Tudo pode mudar? Pode. Não, exatamente. Por quê? Porque a notícia que se tem é o seguinte: o que está muito forte lá é que, apesar das convicções pessoais de quem é contra a execução de pena após segunda instância, o que está movendo muito ali, está causando uma certa discussão, é que esses ministros
né, podem, em nome da segurança jurídica, para que as coisas não fiquem mudando a cada 6 meses e não dá a impressão de que o STF tem jurisprudências de encomenda, desses juízes votarem, desses ministros votarem contra as suas convicções pessoais a respeito do assunto. Desse ponto de vista, veja, eu não estou dizendo que isso acontecerá, estou dizendo que é uma possibilidade forte. Desse ponto de vista, né, até mesmo o Celso de Mello pode vir, caso esse assunto venha à baila, ele pode votar pela manutenção da execução de pena após segunda instância, que é atenção, que é uma possibilidade. Mas é uma possibilidade tão incrível a ponto de levar a Lula cogitar a possibilidade de se refugiar numa embaixada latino-americana. Isso não é gratuito, né? O discurso sobre o exílio dele já havia surgido alguns meses atrás, ano atrás, quando a situação ficou muito pesada, a prisão dele parecia iminente. Depois, por uma série de circunstâncias, ele conseguiu se livrar da cadeia. Agora, de novo, eles estão considerando essa possibilidade, porque, aliás, o risco de prisão é real. E o cara, algumas coisas que nós dissemos já há muito tempo e que se confirmaram, porque a candidatura dele ninguém discute mais, né? Não é algo levado seriamente por ninguém. Ninguém mais discute a possibilidade do Lula se candidatar. Isso acabou. Isso morreu com o TRF4. O que agora é uma espécie de negociação para tentar um outro caminho que não seja a prisão dele. Mas também tem que atropelar todas as leis, porque ele tem que ir para a cadeia. Agora, quando o pessoal da Lava Jato diz, e a gente sempre fala, que o STF é um tribunal predominantemente político, esse caso é bastante exemplar. Essa hipótese que o Mário está levantando, quer dizer, um ministro, como Celso de Mello, votar contra a sua própria convicção inicial, porque ele foi contra a execução da pena após condenação em segunda instância, no julgamento de outubro de 2016, agora votaria a favor para anular a mudança de entendimento de outros ministros, quer dizer, anular a manobra para favorecer um réu específico, que no caso é o Lula. E essa manobra vem de Gilmar Mendes, que está anunciando, sinalizando para uma mudança de voto. De outro lado tem a Rosa Weber, já praticamente consolidando, aí, pelo menos em termos de sinalização, essa mudança que o Mário está dizendo, quer dizer, ela votou contra, mas votaria a favor, quer dizer, Gilmar e Rosa se anulariam, né, nessas mudanças, aí ficaria para o Alexandre de Moraes, mas tem o Celso de Mello também. O Alexandre que substituiu o Teori Zavascki, que votou a favor, e agora poderia votar contra, mas iria contra a própria carreira dele, de secretário de Segurança Pública, que era, pelo menos, mais firme com os bandidos do que esse pessoal de tribunal político. Seria realmente... Quando ele foi escolhido para o STF, nós aqui no site dissemos, a gente investigou a posição dele, e ele enviou sinais, não só na sabatina dele, mas em off, sinais muito claros de que ele apoiaria a prisão dos condenados. Agora, a simples colocação deste assunto na pauta, pois já é um sinal de politização, nem isso é certo, uma afronta. Na verdade, o que existe, assim, é aquilo, quer dizer, o Fachin pode recusar, né, a conceder qualquer liminar de HC, qualquer coisa alegando supressão de segunda instância, eles podem agravar isso, e aí isso iria para a segunda turma. Então, tem ali, que é composta, enfim, por aqueles que a gente sabe. Agora, uma maneira de evitar isso seria, então, alguém levar isso para plenário, né? E aí mostrar, eu acho, se chegarmos a este ponto, eu tendo a crer que é melhor levar para o plenário do que levar para a segunda turma, né? Claro. Né? Mas, assim, é uma coisa, o que só mostra que de fato é preciso mudar um pouco a maneira de funcionar a justiça brasileira, porque senão se torna uma coisa insuportável. E
os advogados ficam fazendo esse tipo de manobra, dando cheque, né? Tentando dar um cheque-mate em ministro. É muito feio isso tudo, né? Muito... Transmite uma imagem justamente de um país sem regra, né? Sem lei, com um jeitinho todo o tempo. É muito complicado. Vamos aguardar. E tudo isso é prendendo o Lula, né? Ele vai ter que passar o tempo dele da cadeia. Não há o que fazer. Ele vai ter que descontar um tempinho em cana. Eu diria até que a prisão dele é menos iminente do que eminente, né? Dada a importância que isso significaria para as instituições brasileiras, né? Sem dúvida. Agora, a manobra é tão feia quanto fazer comício no velório e na missa de 1 ano da morte da esposa, né? O Lula fez nesse fim de semana, no sábado, teve a missa de 1 ano lá da Marisa, e o Lula falou até de reforma da Previdência, atacou os juízes daquela maneira genérica, porque ele não é bobo de especificar, senão pode ser processado também, né? Então tem a parte do judiciário que é mau caráter, que age de má fé. É o velho Lula. Olha aqui, pessoal, é o seguinte, não vou citar nomes aqui não, mas eu sei aí, em um graúdo, no mesmo, digamos assim, patamar do Lula, estava combinando de partida de pôquer no velório da falecida. Viu? Tá? Então, assim, não levem muito a sério não, viu, Marcelo? No mundo real é assim que funciona, né? Talvez até fizesse comício se houvesse necessidade. Então, estava combinando partidinha de pôquer e tal. Mole. E a catuaba do Haddad, vocês não vão comentar? A catuaba do Haddad. É engraçado, né? Ele foi pego no pulo. Ele próprio vazou a informação para a Folha de São Paulo, porque a jornalista amiga dele, encontrou com o Fernando Henrique Cardoso, vararam juntos à madrugada, conversando, batendo um grande papo. Jogando poker, coordenador da campanha do Lula, tendo uma conversa com o presidente honorário do principal adversário do Lula, para combinar o quê? Os relatos que nós temos dessa conversa, que foram vazados ou por um ou pelo outro, são de que é uma negociação, uma tentativa de mandar recados, de achaque. Novo currículo da grade do segundo grau, deve ter conversado sobre isso. Né? Lógico. A grade aí não é grade de prisão, é grade de educação. Sim. A grade foi o tema. É fantástico. Né? Mas faz parte desse objetivo comum de todas as... Agora, catuaba, a gente não sabia o que era. Eu nem sabia o que era, eu escrevi cataúba. Cataúba, você confundiu carnaúba, você juntou carnaúba com catuaba. Catuaba, até onde eu sei, é afrodisíaco. Eu acho que ele confundiu catuaba com algum alucinógeno. Manguaça. Ou alucinógeno. Alguma raiz alucinógena. Não é catuaba, não, viu, Haddad? Deve ter sido outra coisa que você quis dizer aí, sei lá. É verdade. Tem um samba. Paulistano é fraco dessa. Catuaba não tinha a menor ideia do que fosse. Eu sei que eu fui chamado de catuaba pelo Fernando Haddad, mas eu não sei. Ele não sabe o que é. Ninguém sabe o que é catuaba. Eu agora estou lembrando que o Haddad recomendou de pintar o Viagra de vermelho, não é isso? E tem um samba que fala justamente que o chá de mastrúcio e catuaba, como o Mário está falando aí, que a catuaba é afrodisíaco, que o chá de mastrúcio e catuaba é uma espécie de Viagra natural. Então, eu acho que o Haddad está muito com essas coisas na cabeça. Depois que o Lula falou lá que tem tesão de 20 anos, aquela coisa toda. E que ele dá, é verdade, o Haddad falou que o Lula dava tesão ao país. Dava tesão, exatamente. Ele está com uma fixação aí, meio perigosa. Será que o Haddad fala um tesão ou uma tesão? Eu ouvia, às vezes...
uma tesão. Ai, tô com uma tesão, né? Nossa, meu Deus do céu, né? É uma palavra feia. Não, de agora em diante é uma cataúba. Estou com uma cataúba. Eu tô uma cataúba. Não, catuaba, desculpa. Cataúba é uma planta, eu acho que transgênica, que você inventou agora, ou pode também, parece bicho do pé, né? Puta, tô com uma cataúba aqui na sola do pé. Agora, esse acordão a qual vocês estão se referindo é uma espécie de novo fatiamento, né? Assim como o Lewandowski fez aquele acordão com o Renan Calheiros do fatiamento da votação do impeachment, para Dilma ter o mandato cassado, mas manter os direitos políticos, agora parece que quer o fatiamento da condenação do Lula. Quer dizer, ele se torna inelegível, tudo bem, mas não vai para a cadeia. Essa é a grande manobra em andamento aí. Mas o que é que ele não tem alavancagem, você entendeu? Porque ele já é inelegível, a ficha limpa está aí. Como é que vão revogar a lei da ficha limpa, né? Então, assim, o Lula está sem alavancagem, essa é a verdade. Né? Ele poderia ter negociado isso lá atrás. Por presunção, por excesso de catuaba, achou que fosse precisaria calar a justiça, fosse conseguir dar um golpe na Lava Jato, e se deu mal. O Lula se deu muito mal, porque ele fez mal o cálculo dele e foi mal aconselhado pelos advogados dele, aos quais nós seremos para sempre agradecidos. Fica, Zanin. Porque a inelegibilidade... Força, Zanin! Força, Zanin! Depois do Força, Luca, Força, Zanin! Força, Zanin! Até o Gilmar Mendes já falou da inelegibilidade, que condenado em segunda instância fica inelegível mesmo, né? Então, assim, nesse ponto, porque senão tem que voltar. A esperança é o STF ter um comportamento político e salvá-lo. Mas porque senão, imagine quantos condenados de segunda instância já foram impedidos de se candidatar. Então, assim, como é que você faz? Isso não tem a menor chance. Não tem a menor chance. Não tem a menor chance no TSE também. Politicamente, não tem a menor chance, porque não interessa a ninguém ter o Lula como candidato. Então, ele já está condenado, a lei da ficha limpa será aplicada, porque convém a todos. E porque é a lei do país, então não há o que fazer. Esse troço aí já está pacificado, como dizem os ministros do STF, esse assunto está pacificado. O outro que não está pacificado é a prisão do Lula, e a gente vai guerrear até mandá-lo para trás das grades. Em termos políticos, ele fica segurando a campanha, né? Para ver se na hora H, com maior visibilidade, quando a campanha tiver toda aquela comoção nacional, ele consiga transferir votos para um plano B do PT. Né? Acabou isso. Tudo esse discurso havia até o TRF4. Depois da sentença, isso tudo foi pro brejo. Acabou a candidatura. Os caras estão pulando, está todo mundo pulando fora. O sogro do Boulos falando que está todo mundo tirando farinha do Lula. Tirando farinha do Lula. Até o Ciro Gomes está tirando farinha do Lula. Isso é o sogro do Boulos. Então, eu estou falando aqui da visão deles, né? A minha é que não vai transferir voto para Haddad e Jacques Wagner de jeito nenhum. Tirando farinha, acho que tá emagrecendo, acho que está emagrecendo o pão dele, né? Desidratando, é isso? Exatamente. Nessa linha, tirar farinha, né? Exatamente. Todo mundo tira um naco do Lula. E ele farinha é uma palavra meio perigosa em política. Farinha, sim. Mas não sei se o sogro do povo sabe. Acho que ela não usar a palavra farinha, né? E o Huck lá, o Luciano Huck lá em Paris. Não vai, 7 minutos. Na festa do Neymar? Na festa do Neymar, né? Que coisa, que animação aquela festa do Neymar, né? Paris nunca essa é a grande questão. Olha, no final das contas, a questão é essa. Se ele vai renunciar a essa vida que aparentemente eu daria um dedo mindinho para não ter que ir à festa do Neymar. Ou vai levar essa vida, né, Diogo, para o Planalto, assim como fez o Berlusconi. O Bunga Bunga? O Bunga Bunga levou essa vida, né? Ele não renunciou a nada, não. Acho que ele continua. Mas o Berlusconi é um personagem muito particular. Aliás, sobre o qual eu fiz um post importante. O Berlusconi é igualzinho ao Lula.
igualzinho o Lula, ele perdeu os direitos políticos depois de ser condenado criminalmente, por um crime bem menos grave do que o do Lula, diga-se de passagem. O caso dele foi sonegação fiscal, pelo que ele fez antes de se tornar primeiro-ministro. E perdeu os direitos políticos de estar lá no Tribunal de Estrasburgo, tentando recuperar a possibilidade de se eleger, mas ele não vai recuperar, ele não pode se eleger, está fora, porque existe uma lei Severino, que é a lei da ficha limpa, aqui na Itália, que impede o Lula de exercer os direitos políticos até 2019. A Itália é inspiradora, hein? E condenado em um ano, condenado em todas as instâncias em um ano. 2002 foi condenado pela primeira vez, 2013 estava em cana. Então, é um país avacalhado, não há a menor dúvida sobre isso. Mas trilhou um caminho democrático que leva a esse tipo de consequência. E espera-se que o Brasil... A Itália é um exemplo claro de que não é porque você põe na cadeia ou tira os direitos políticos de um salafrário, né, que necessariamente surgirá gente boa no seu lugar. Agora, o papel é tirar salafrário. Claro. Salafrário, assim, com atestado de salafrário, não pode estar na política. Né? A Itália é o melhor exemplo também de que, tirando o salafrário do poder, você cria uma alternância. O Berlusconi ganhou a eleição logo depois de Manipulito, ficou um ano, o mandato dele durou um ano. E depois foi eleito o Prodi, foi pela primeira vez gente que não fazia parte daquele bloco ali da democracia cristã, chegou ao poder. E desde então, ninguém ganha eleição na Itália, ninguém consegue ser reeleito na Itália, porque a alternância ficou uma fissura. O italiano gostou do negócio, porque por 40 anos eles votaram sempre no mesmo bloco, sempre tiveram o mesmo bloco. Vamos combinar também, né? Um país de 36 mil dólares de renda per capita, né? Nossa, essa porcaria aqui, né? É diferente. Você tem a matéria do valor com o levantamento de Bolsa Família, se 21% da população brasileira recebe Bolsa Família, eles citam o caso de uma cidade do Maranhão que recebe em que 99,9%. Não, mas no Nordeste... Olha, no Nordeste isso é claro que configura compra de voto, né? Foi de uma maneira nunca houve. 49%. Mas é isso da população do Maranhão ganha Bolsa Família. Sim, senhor. É difícil lidar com um país desses. A gente vai entrevistar o Bolsonaro, aliás, o Felipe vai entrevistar o Bolsonaro. Ele diz: eu vou concorrer e vou disputar essas eleições com o poder da rede, porque ele não tem televisão, não tem dinheiro. Agora, redes sociais. Quando você tem no Maranhão 50% da população ganhando Bolsa Família, é difícil chegar lá pela rede, não é? O acesso não é tão simples assim, não. Pela rede você está falando internet, não internet, não a rede da Marina Silva, foi essa distinção. Não, desculpa, a rede. E é difícil, inclusive, porque o Maranhão, eu acho que é o que tem menor inclusão digital, como eles chamam, menos gente acessando as redes sociais. No Nordeste já é menor do que no resto do país, e no Maranhão eu acho que é o menor de todos. Então fica difícil realmente para as pessoas serem informadas ainda mais rapidamente. É uma barreira e tanto, não é simples, não. Bom, senhores, a gente falou pra cacete, né? Ninguém chegou até aqui. Você não fala pra cacete no Manhattan Connection, né? Por que você fala aqui? Acho que sim. Não, você não fala pra cacete lá, não. Aqui você fala. Eu não falo pra cacete. Porque eu tenho aqui ele é o Lucas Mendes. Aqui. Aquele é o Lucas Mendes. Aí fica menos intelectual também, porque aí não tem os livros atrás, né? Tudo assim. Isso aí. É o mesmo. É o mesmo. Antagonista agora. É o mesmo Diogo, viu, gente? É o mesmo Diogo. Aqui é o antagonista, ali é o Manhattan Connection. Ali é o Manhattan Connection. O estúdio do Manhattan Connection é do outro lado, né? O que vale a pena, olha. Que vale a pena essa vista fabulosa. Não dá para ver, porque tem a luz. Hoje, não dá para ver gôndola lá embaixo? Uns barquinhos ali, meio vagabundo. É porque a luz é muito forte, né? Você tem que fazer um dia ali num desses campos que tem na... o plural aí.
os campos que você tem aí perto, né? Olha, aqui... Ô, Diogo, você não vai fazer um vídeo sem camisa no barquinho aí de Veneza para falar da Cristiane Brasil, rapaz? Bom, sem camisa é para complicado. Alguém está frio para danar. Neste momento, sem camisa é dureza. Mas eu me reconheci naqueles 4 companheiros da Cristiane Brasil, que eu estou tão gordo, tão nojento. Ô, Felipe, que negócio é esse? Eu, sinceramente, ontem vendo Fantástico, eu até postei isso, também no meu Twitter. Tudo bem, tá bom, a mulher lá falando aquelas coisas, né? Precisa arrumar emprego, senão todo mundo perde emprego. Você vai comprar, seu marido vai ter que comprar tua calcinha, aquela elegância natural do Brasil. A Secretaria do Envelhecimento, né? Da Resiliência, não sei o quê. Pô, mas eu vou te contar, né? Esse, para mim, é o grande escândalo, né? Como é que pode ter um negócio desse no Rio de Janeiro? É porque no Rio de Janeiro pode tudo, ninguém está interessado em nada, as pessoas estão na praia, nem sabem o que tem na prefeitura, não sabem nem o que significa a LERJ, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O Rio é um balneário, é um lugar para se ter prazeres imediatos, entendeu? Esse é o meu Rio de Janeiro, obviamente. É um carioca falando, hein? Carioca. Não é paulista. Porque a gente vem aqui em São Paulo e sente a diferença. As pessoas são muito mais antenadas, elas realmente se interessam por política, debatem. No Rio não tem isso. As pessoas querem festa, viagem, às vezes viagem para outras praias, além das praias cariocas. E é só isso, não tem muito mais do que isso lá no Rio de Janeiro, não. Então a vigilância política é muito pouca. Aí você tem isso. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem uma secretaria especial de qualidade de vida e envelhecimento saudável, onde a Cristiane Brasil constrange os servidores para conseguirem votos para ela, senão eles vão perder os empregos. Envelhecimento desde que não passe pela linha amarela,